Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Deslandes, representante do GED PUC Minas, e vocês estão assistindo um novo episódio do Lei em Campus. Hoje vamos debater um tema bem diferente, mas bem interessante, que é a questão do esporte na guerra. Como a guerra, que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, interfere nas relações esportivas. Aqui comigo hoje, já da casa, Thalita Monteiro. Boa noite, pessoal. Mais um prazer estar aqui mais uma vez, representando o GEDID da Unesp, e vamos juntos. Isso aí, Thalita. Prazer ter você aqui de volta. Hoje estreando com a gente, Eduardo Rissa. Eduardo, boas-vindas. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Rissa, estou representando aqui o GED BMEC Rio e é um prazer aqui começar aí com vocês. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, nosso convidado da noite, Dr. João Paulo de Carlo. João, muito obrigado por estar aqui hoje para debater esse tema interessantíssimo com a gente. Por favor, se apresente. Muito obrigado pelo convite, Pedro. É sempre um prazer poder participar aqui desse projeto que eu Lei em Campus e poder debater um pouco, trocar essa ideia sobre o direito desportivo, que afinal é aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Em primeiro lugar, eu sou mestre em Direito Esportivo pela Universidade Europeia, sou advogado e sou colunista do Lei em Campo na seção Janela Jurídica. Eu escrevo toda quinta-feira sobre o direito desportivo internacional. E o tema de hoje foi o tema de uma das minhas colunas, 15 dias atrás, em que eu pude debater um pouco sobre esse tema das consequências para os atletas ucranianos e russos, através da normativa FIFA, como a do COI também. Então, para introduzir um pouco o tema, eu gosto sempre de traçar uma linha cronológica para melhor compreensão de todos, né? Primeiramente, quando surge um tema de guerra, é um tema totalmente excepcional e que gera efeitos contratuais praticamente inevitáveis, né? Como aconteceu, por exemplo, com a pandemia, que a FIFA também inaugurou um anexo ao regulamento sobre o status de jogadores de transferências. Então, praticamente agora veio o anexo 7. Mas antes, a gente precisa entender os três polos dessa situação. Primeiro, os jogadores que estariam com o contexto da guerra, principalmente os ucranianos, impossibilitados de praticar a sua profissão. Depois, os clubes, né, que estão no outro lado contratual, os clubes que, no final das contas, os clubes que investiram, os clubes que pagam o salário. Em terceiro lugar, outros clubes interessados em contar com a prestação dos jogadores. Então, a FIFA, praticamente, ele teve que atender e escutar um pouco as três partes, botar um pouco na balança o interesse de cada um. E o que se chegou praticamente foi o termo pela suspensão contratual. Nessa suspensão contratual, eu gosto sempre de dividir essas duas partes, né? A parte do jogador ucraniano, ou seja, o contrato do jogador ucraniano, estaria automaticamente suspenso, ou seja, os efeitos do contrato estariam suspensos, o clube deixaria de pagar e o jogador ucraniano deixaria de prestar os seus serviços para o clube, né? Então, essa suspensão para os jogadores ucranianos foi automática, salvo acordo contrário entre as partes, enquanto que os russos não. Os russos, os jogadores, tanto os treinadores, eles teriam a potestade de poder suspender o contrato. Isso se não existisse nenhum acordo entre as partes antes, até o dia 10 de março. E a suspensão, tanto para o caso dos jogadores estrangeiros atuantes na Rússia, como no caso dos jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia, seria provisoriamente, né, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a guerra, até a data de 30 de junho. Bom, posto isso, eu acho legal a gente comentar um pouco das travas que existiam no regulamento FIFA que, teoricamente, impediriam, em primeiro lugar, como o jogador, com efeito suspenso do contrato, ele teria um contrato válido com o clube. Então, teoricamente, pelo regulamento da FIFA, ele não poderia assinar um contrato com outro clube. Então, a FIFA teve que ir destravando aos poucos esses empecilhos que tinham no regulamento. Então, ela permitiu que o jogador pudesse ter, teoricamente, assinar um contrato com outro clube. Outro problema enfrentado
foi o tema das janelas de transferência, que a maioria dos países tinha uma janela de transferência, então os jogadores não poderiam entrar naquele país com a janela fechada. Isso é um tema também que vamos um pouco falar no futuro. O outro tema da FIFA também, que ela esteve preocupada com a integridade das competições vigentes, que é um dos pilares do Estatuto da FIFA. Então, esses jogadores junto à Ucrânia e Rússia não poderiam somar, teoricamente, não poderiam ser mais de 2 jogadores por clube. Além disso, também tinha outro empecilho de que o jogador só poderia só poderia passar por 3 clubes, sendo que atuando em 2, constantes no artigo 5 lá do regulamento, né? Então, praticamente a FIFA teve que aumentar isso para 4 clubes e o jogador passando por 3. Fora isso, outros temas também foram destravados, como o mecanismo de indenização por formação. Os clubes não vão precisar pagar esse mecanismo de indenização por formação. E, ao mesmo tempo, a parte também dos menores, que a gente vai explicar um pouco também, dos menores que vão ser considerados, nesse caso da guerra, como refugiados. Posteriormente, uma semana depois, a FIFA emendou já um comentário a esse regulamento que estava sendo muito discutido, e ela meio que estendeu a possibilidade, além dos atletas estrangeiros atuantes na Ucrânia e na Rússia, ela estendeu também para os nacionais ucranianos a possibilidade de suspender, e com todas essas destravas que foram feitas, como eu já acabei de dizer. Então, os nacionais ucranianos também vão poder, né, suspender o contrato, mas aí entra um outro fator, a lei nacional da Ucrânia. O que acontece? Além da lei trabalhista presente na Ucrânia, que tem que estar, lógico, em conformidade, tem a lei marcial e as próprias leis de guerra presentes atualmente no país. Por exemplo, os homens de 18 a não sei qual idade, se não me engano, de 50 anos, eles não podem sair do país. Então, a FIFA deixou bem claro que antes eles teriam que passar pelo crivo da lei nacional e depois, sim, passar pelo regulamento da FIFA, que é privado. Então, essa parte é interessante, que também houve um respeito pela lei nacional do país. Então, posto essa breve introdução, agora vamos para as perguntas. Bom, João, muito obrigada pela primeira explanação. E seguindo essa linha de raciocínio, eu queria que você me explicasse um pouco sobre qual a definição efetiva de atletas refugiados e a diferença entre os atletas ucranianos que atuam na Ucrânia para os que disputaram as Olimpíadas com o título de refugiados, né? Aquela delegação. Olha, eu acho isso muito interessante, porque o COI, na sua Carta Olímpica, ela prevê um dos fundamentos, o suporte aos refugiados. E, recentemente, em 2016, foi feita meio que como uma parceria entre o COI e a ONU, né? Mais precisamente num dos braços da ONU para os refugiados, que é a Acnur. Então, praticamente, hoje o que funciona os refugiados atuam sob a bandeira do COI e têm os mesmos direitos dos outros países, eles entram na cerimônia de abertura. Praticamente, eles são a segunda delegação a entrar, depois da do país local, evidentemente, e o número de refugiados a atuarem nos Jogos Olímpicos vem aumentando bastante, né? Então, praticamente, o COI ele cuida da parte esportiva para ver se o atleta ele está apto a competir nas Olimpíadas, se ele tem aptidões físicas, se ele tem resultados favoráveis. E, por outro lado, o selo de refugiado vem com a definição da Acnur, que é esse braço da ONU, como já tinha dito. E esse braço da ONU, teoricamente, ele aponta na direção dessa definição, né, que são refugiados, as pessoas que estão fora do seu país devido a temores, seja de perseguição, questões relacionadas à raça, à religião, a pertencimento a alguma opinião política, ou quando existem graves violações de direitos humanos e conflitos armados, como é no caso que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Então, basicamente, isso que dispõe o que o atleta é refugiado ou o que não é. No campo do futebol, curiosamente,
a gente pode falar do regulamento sobre o status de transferência de jogadores no artigo dos menores. Eu acho que traz uma coisa assim, bem interessante, uma definição bem interessante, que caminha mais ou menos nesse tema da Acnur, né? Pois ele aponta aqui no artigo 19, mais precisamente na parte 2, no setor D, sobre a definição de que seria o refugiado. São as pessoas que têm que fugir do seu país de origem, basicamente por divergências e perseguições políticas, econômicas, raciais, étnicas e conflitos armados. Então, essa, inclusive, é uma das possibilidades de exceção na inscrição de menores nesse regulamento da FIFA. Então, agora, trazendo uma liga para a sua pergunta, sim, eu acredito que sim. O atual contexto, eu acredito que os atletas, sim, poderiam ser considerados refugiados, porque, afinal, o contexto atual que eles se encaixam é o contexto do atleta refugiado, segundo a definição do Acnur, e vejo perfeitamente como eles poderiam competir. Como não tem nenhuma competição olímpica agora, e pelo menos o que a gente espera é que esse conflito se resolva o quanto antes, então acho que não deve ter mais consequências para o próximo ciclo olímpico. Show. João, te perguntar aqui que se a FIFA tem poder para interferir no campeonato, né, ou na janela de transferência local, ou só a Federação Nacional que tem esse direito, né, de interferir? Olha, é muito interessante a pergunta e eu acho que pode gerar no futuro como é que se diz, alguns conflitos jurídicos, porque o que acontece? A FIFA, através desse novo anexo que ela estipulou, ela falou que os jogadores podem ser inscritos fora da janela, mas poder é um termo muito aberto, então, teoricamente, ficou a critério de ao meu ver, ficou a critério de cada liga nacional. E cada clube participa da sua liga nacional, e cada liga nacional, como é que se diz? Ela tem autonomia para regular e para fazer as próprias regras dos campeonatos nacionais, desde que não descumpram as regras da FIFA, em teoria. Então, teoricamente, algumas ligas elas disseram que não iam atender essa demanda da FIFA em nome da integridade da competição, que é compreensível, porque a partir do momento que entram jogadores no final do campeonato, eles têm condão de mudar a ordem esportiva e o equilíbrio esportivo. Então, algumas ligas, se não me engano, como a inglesa, a italiana e a alemã, já falaram que não vão permitir. Então, aí entra o problema. Eu acho que é um tema totalmente interno. Porém, se algum clube divergente, numa votação interna, ele queira poder inscrever esse jogador participante da Ucrânia, principalmente, eu vejo como eles possam pleitear isso, porque o jogador, teoricamente, ele tem direito a exercer a sua profissão, né? E a FIFA deixa isso bem claro. Então, praticamente é isso. Sobre a janela de transferência, a FIFA estipula no seu regulamento que existem 2 janelas de transferência e elas atualmente estão fechadas. Normalmente, e o Brasil acabou adotando isso, vai adotar isso a partir desse ano, né? São as 2 janelas de transferência, uma praticamente de 12 semanas, que está acontecendo agora no Brasil, isso termina em abril, e a outra mais curtinha, né, de 4 semanas. A europeia abre no meio do ano, entre as temporadas, né, obviamente, e a do brasileiro no meio do ano, por ter um calendário totalmente diferente, acho que vai abrir em agosto. Então, por elas estarem fechadas, é praticamente isso que eu falei, esse conflito entre normativas, mas entendo ambas as partes. João, antes de prosseguir para a minha pergunta, eu queria pedir desculpa a quem está assistindo. Tive um problema com a câmera, o pessoal viu o quanto a gente se esforçou para eu aparecer, mas acontece, erros técnicos. Mas a minha pergunta é o seguinte: a gente falou até aqui do esporte dentro da Ucrânia e dentro da Rússia, que são os países que estão em embate diretamente. Mas como os países que estão ao redor desses outros 2 estão enxergando essa questão e o esporte nacional? Então, Polônia, Turquia, países do leste europeu.
Então, primeiramente, o campeonato na Rússia ele segue sendo praticado e segue sendo jogado pelos clubes, né? O da Ucrânia, devido à lei marcial e tudo que está acontecendo lá, ele foi suspenso. E os outros campeonatos, como ainda está um conflito muito localizado ali na área da Ucrânia, ainda não respingou nos outros países. Mas em termos de segurança, futuramente, se houver algum tipo de conflito nos países, eu creio que as competições possam ser suspensas futuramente. Mas como ainda está uma coisa assim muito localizada e teoricamente na Rússia, pela punição sofrida pela FIFA nas competições internacionais também, então só estão competindo nacionalmente, né, falando. Então, como ainda está uma coisa localizada na Ucrânia, eu creio que por agora não deve ir para nenhum outro país essa suspensão do campeonato. Então, beleza, obrigado. João, eu queria saber sobre o jogo que a Ucrânia ainda tem das eliminatórias da Copa do Mundo, que ainda tem um jogo fora de casa, se eu não me engano, contra a Escócia. Se teria alguma solução para que a Ucrânia conseguisse jogar com seus jogadores, já que os ucranianos residentes não podem sair do país. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas, porque a FIFA ela tentou adiar um pouco isso, esperando que o conflito na Ucrânia se solucionasse o quanto antes, né? Mas infelizmente a gente está vendo que ele acabou que está se arrastando ultimamente. Então, eu acredito que para que esse jogo possa ocorrer, vai ter que ser emitido alguma ordem ou algum decreto do governo ucraniano permitindo a saída desses jogadores do território nacional. Só assim, porque a FIFA ela acaba que não pode interferir nos assuntos internos do país, e esse é um assunto completamente interno do país, que é um assunto de segurança nacional, e claramente é um assunto de soberania nacional acima de tudo. Então, acredito, para que os jogadores ucranianos possam sair do país para disputar essa partida, né, teria que partir uma ordem do próprio governo ucraniano nessa direção. Obrigada, João. Nada. João, agora saindo um pouco do futebol e até do conflito ali em si, eu queria saber como se deu a demissão do agora ex-piloto Nikita Mazepin, que estava na Haas. Olha, essa demissão acabou pegando o próprio piloto de surpresa, né? Porque foi uma coisa assim muito repentina. Ele falou que ficou sabendo pela imprensa e basicamente a gente não sabe por que ele foi demitido. Foi praticamente por ser russo, e a gente tem que entender o contexto de guerra e como todo esse contexto geopolítico entre os países europeus e pelos países no mundo estão sendo tomados através de sanções econômicas e outros tipos de sanções que possam constranger para que o conflito ou para que o presidente do país, o Putin, pare com os ataques. Então, estão sendo tomadas algumas medidas que acabam afetando pessoas que não têm nada a ver com o tema. E ele acabou sendo um deles, né? O contrato foi rescindido unilateralmente. Não sei se tem uma cláusula de submissão a uma própria câmara dentro da FIA, ou se eles submeteram uma câmara de arbitragem, ou uma própria jurisdição local. Então, isso teria que ver as consequências jurídicas disso tudo. E praticamente a empresa, a escuderia, eles acabaram rompendo também um contrato de patrocínio com uma empresa russa, o qual o pai desse piloto era um dos acionistas. Então, além das consequências contratuais trabalhistas, terão as consequências de patrocínio por ruptura do contrato, né? Então, a gente teria que ver o desenrolar disso tudo. Perdão. Valeu, obrigado. Tá de boa, João. Não é Covid, não, né? Não. Então tá tudo certo. Mas, cara, então, continuando na questão das sanções, estão havendo muitas polêmicas em relação a grandes empresas e grandes magnatas russos relacionados ao futebol. Então, o próprio dono do Chelsea teve que se retirar do comando da equipe. O Schalke da Alemanha, se não me engano, rescindiu com um patrocinador que era uma grande empresa russa, dentre outros tantos casos.
Eu queria saber qual que é a relação desses grandes magnatas, grandes empresários, grandes empresas russas com a guerra e por que isso está impactando tanto no esporte mundial. Olha, eu acho que tem casos e casos. Esse caso, por exemplo, tem sim magnatas russos, bilionários russos que são apoiadores do Putin, que apoiaram tanto financeiramente como politicamente o regime do Putin. Agora, não quer dizer que eles apoiem os ataques. E, por outro lado, tem pessoas, tem bilionários russos que também não tem nada a ver com o regime do Putin. Mas é aquilo que eu tinha falado antes. Praticamente isso dos embargos econômicos, das sanções, tanto econômicas como esportivas, eles vêm justamente para sufocar e aumentar a pressão, tanto política e financeira, sobre o Putin para que ele pare de cometer os ataques. Então, vai basicamente sobre isso, né? Tanto as sanções impostas pelo Estado inglês, que respingam diretamente na torcida do Chelsea, no próprio clube e até no administrador, e como as próprias consequências dos clubes, das confederações, que acabam cancelando contratos de patrocínio, acabam cancelando contratos trabalhistas com jogadores russos, e outras coisas. Então, isso é uma das consequências que o mundo está tentando, de alguma maneira, entre aspas, estrangular o regime russo para que ele possa cessar os ataques. João, justamente sobre esse ponto que você tem falado agora, como que você acha que fica a visão do futebol mundial em relação ao dinheiro que vem desses clubes, né, que vem de magnatas russos ou de qualquer outra nacionalidade que envolva conflitos geopolíticos, a exemplo do Newcastle ou do Manchester City, por exemplo? Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que veio seguindo, teoricamente, uma onda do futebol mundial, que era uma preocupação da onde vem o dinheiro, da onde que o dinheiro está vindo, da onde que o investidor vem, quais são os negócios que o investidor fez antes de entrar ao clube. Então, acho isso importante, essa responsabilidade social, esse compliance, antes de entrar nos clubes e também durante um investimento no próprio clube. Isso eu acho que um filtro que deveria ter aqui no Brasil, principalmente agora das SAFs. Infelizmente, a lei não pode ser perfeita e a lei não previu, mas eu acho que a CBF ela poderia prever isso. Teoricamente, consultar o que o investidor fez, se ele tem precedentes criminais, se ele tem, enfim, processos vigentes em outros países. Isso eu acho que é um filtro bastante importante e que pode representar uma longevidade do negócio, um negócio mais saudável, né? Um ambiente de negócios mais sano. Então, eu acho que isso é uma tendência do futebol mundial. Você vê que o Newcastle ele não teve facilidade, o dono do Newcastle, longe disso, ele teve que esclarecer várias coisas antes de comprar a participação no clube. Então, acho que vai acabar que é uma tendência mundial esse filtro em busca de um ambiente de negócios mais saudável, mais responsável, em conformidade com todos os direitos humanos. João, agora, para encerrar aqui a última aqui agora, perguntar de como fica a situação dos jogadores brasileiros naturalizados ucranianos dentro desse contexto todo. Olha, é bastante interessante. A gente teria que jogadores naturalizados ucranianos. A gente teve o caso aqui do jogador do Corinthians. O que acontece? A gente teria que ver se o jogador ele possuiu a dupla nacionalidade ou se ele abriu mão da nacionalidade brasileira ou se naturalizar ucraniano. Então, a gente teria que ver essa possibilidade. Se ele abriu mão da nacionalidade brasileira para se tornar ucraniano, ele não poderia ter deixado o país sem uma ordem expressa do governo do país, e isso ele poderá ter consequências futuramente no país. Agora, se ele tem essa dupla nacionalidade, perfeitamente, ele é brasileiro ao mesmo tempo, então ele poderia sim deixar o território ucraniano sem consequências nenhuma e poder praticar, por exemplo,
a sua profissão, como é o caso aqui no Brasil. Agora, tem umas coisas assim interessantes, por exemplo, o regulamento brasileiro, eles não entrariam como refugiados, porque eles têm a cidadania brasileira. E o regulamento brasileiro, no entanto, ele prevê a possibilidade de os refugiados serem inscritos e não entrarem naquela lista de 5 jogadores internacionais, né? Então, muito se discutiu ultimamente dos jogadores que saíram, não precisa ser ucraniano ou russo, dos jogadores que saíram dos países, se eles entrariam na conta de refugiados ou não. Ao meu ver, os jogadores que não são nacionais ucranianos e russos, que têm outra cidadania, não entrariam na conta dos refugiados, porque eles possuem outra nacionalidade, a não ser, por exemplo, o caso do Júnior Alonso. Ele tinha um país de origem, ele tinha como ir ao Paraguai depois que se retirou da Rússia. Então, ao meu ver, não seria considerado refugiado por isso. Então, ele vai contar, sem dúvidas, como estrangeiro. Agora, o caso de um jogador nacional ucraniano vir aqui atuar, ele poderia sim ser utilizado como refugiado e não entrar nessa conta. Muito obrigado. Bom, não pode falar, Eduardo, perdão. Só ia agradecer pelo esclarecimento. Não, ótimo. Bom, acho que conseguimos esgotar o tema, pelo menos dentro de um tempo interessante. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. João Paulo por ter comparecido. Foi um enorme prazer, foi um enorme aprendizado. É um tema que ainda tem muito a se discorrer, então achar material sobre isso é bem complicado. Então, muito obrigado, João Paulo, e parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pela coluna. No mais, agradecer a Thalita e o Eduardo por estarem aqui comigo. Thalita, tem alguma coisa a dizer no final? Eu só queria abrir o espaço de novo para saber um pouco da opinião mesmo do João Paulo. Acho que a gente está num espaço para debate. Assim, estudando sobre movimentos políticos, movimentos sociopolíticos no esporte, a gente percebe que existe tanto os posicionamentos de órgãos, tanto FIFA, COI e demais, tanto do boicote a esses movimentos, a manifestações políticas, seja de qualquer cunho, a favor de um governo, a favor de um movimento ou não, e também existe um movimento contrário, que seria essa manifestação da FIFA com o anexo lançado sobre especificamente da guerra. E eu queria saber um pouquinho da opinião do João Paulo em relação a isso, como que qual seria o correto posicionamento, né? Se o esporte realmente ele deve ser completamente alheio ou se ele deve se moldar para que exista um espaço seguro de manifestações, seja ela de qualquer cunho. Olha, uma pergunta muito interessante. Eu vou te falar que não existe resposta correta e nem resposta incorreta. Por isso que eu pedi a opinião. Mas uma coisa eu tenho certeza, não pode existir meio termo. Ou você é neutro politicamente, ou você não é neutro politicamente. Ou você condena as graves violações aos direitos humanos em todas as guerras, em todos os conflitos armados, ou você não condena a de nenhuma. Ou você impõe sanções a todos que descumpram, ou você não impõe sanções a ninguém. Então, é esse o tema que eu bato muito na tecla. Ultimamente, a gente pode dizer que essa opinião de neutralidade política dos atletas serem neutros politicamente, por tudo que aconteceu ultimamente, tanto na sociedade, com os movimentos, eu acho que a pandemia acabou acelerando muito isso. Teve o caso nos Estados Unidos da Vidas Negras Importam, isso eu acho que foi um engajamento muito importante, que partiu do antro do próprio Comitê Olímpico dos Estados Unidos, essa quebra de neutralidade. Então, e automaticamente, como o maior país, o COI adotou e mudou um pouco as regras de, como é que se diz, de expressar opiniões políticas, seja durante o pódio, seja durante falas. Então, houve um pouco dessa flexibilização. Então, o que a gente percebeu um pouquinho foi nessa direção
que já tinham aberto uma porta para esse tipo de quebra de seja neutralidade. Então, isso eu acho importante para a gente, porque o esporte ele tem que estar junto com as causas humanas. Eu acho que são coisas assim inseparáveis. Mas eu volto a repetir, o que os atletas russos e a própria Federação Russa fizeram para merecer essa suspensão de competições internacionais, de serem privados de competir uma Copa do Mundo, que é o auge para todo o atleta, ou seja, que foram proibidos até de competir as Paralimpíadas. Então, acho que a gente tem que sopesar um pouco botar isso um pouco na balança, né? Mas como o mundo atualmente, de uma certa forma, essa indignação, esse movimento, essa solidariedade contra a guerra, eu acho bastante interessante para que isso não se repita novamente. Então, teoricamente, eu acho que as sanções aplicadas à Federação Russa e aos atletas russos, elas não têm base no regulamento. Eu acho que a quebra do Pacto Olímpico por Direitos Humanos ainda é uma coisa muito, como é que se diz, muito rasa para se poder punir os atletas ou suspender uma federação, ou até hoje, como eu vi uma notícia de excluir uma federação do quadro da FIFA. Então, eu acho isso um debate bastante interessante, a gente trocar esse tipo de ideia e o futebol, não só o futebol, como o esporte de uma maneira geral, ter essa troca, esse fomento, essa troca de ideias, tanto de direitos humanos como razões políticas, que possam estar agregando no crescimento da sociedade como um todo. Mas é aquilo que eu falei, a partir de agora, a partir do momento que a Rússia foi punida, os atletas russos foram punidos, a gente tem que esperar também a punição daqui para frente de outras federações ou atletas em razão de posturas adotadas pelo governo ou pela simples existência de um conflito armado no país. Ou violação, inclusive, dos direitos humanos, que é o que alega o COI e a FIFA ao punir esses dois membros, né? Então, o que eu falei, o que a gente tem que ter, a partir de agora, é coerência. Não pode ter meia neutralidade política, não pode ter meia sanção, não pode ter meio direitos humanos violados. Ou se tem, ou não se tem. Então, praticamente isso a minha opinião, mas como eu falei, não existe lado correto ou lado equivocado nesse tema. É sempre um espaço muito importante debater também. E acho até válido comentar que na última Olimpíada a Rússia já tinha sido punida, claro, por outros motivos, outros méritos, esses sim desportivos, mas a Rússia já vem de uma punição, já vem de uma Olimpíada sendo representada como Comitê Olímpico Russo. Então, fere a nacionalidade de um país. Exatamente. O que, primeiramente, se estaria cogitando, tanto o pacote de medidas da FIFA como do COI, seria uma sanção mais ou menos parecida com o que ocorreu nas Olimpíadas. A seleção está proibida de utilizar tanto o símbolo do país como da própria federação. Além disso, jogar, teoricamente, sem público, não poder contar o hino nacional, ou seja, desassociar qualquer elemento nacional com aquela seleção ou com aquele membro do sistema piramidal do esporte, né? Então, é uma discussão bastante interessante que acabou depois partindo para sanções mais pesadas, digamos assim. Bom, vou agradecer agora pela pergunta respondida e pela sua presença aqui. Acredito que agora a gente esteja realmente encerrando o debate, mas é um tema que eu gosto muito particularmente, que eu pesquiso um pouco sobre. Então, no quesito movimentos políticos no esporte, né? Não exatamente sobre a guerra na Ucrânia. Para mim foi um debate muito interessante, especificamente sobre esse conflito. Então, muito, muito obrigado, João Paulo. Eu escrevi justamente sobre isso, vários conflitos políticos que ocorreram ao longo da era e como o movimento olímpico adotou, por exemplo, na época do apartheid, a FIFA foi o primeiro país
A FIFA foi o primeiro órgão, teoricamente, a excluir a África do Sul das suas competições, e depois o COI acabou seguindo, e essa punição se alastrou por muito tempo. Então, é muito interessante, realmente, esse movimento político e a interação com o esporte. Eu acredito que não tenha como desassociar, e muitas pessoas creem nessa neutralidade, tá, ao mesmo tempo. Então, é muito interessante. Agradeço aqui a oportunidade, a paciência de todos, a todos que estão nos escutando também. É mais uma oportunidade a gente falar sobre um tema bem pertinente, bem interessante. Espero que tudo tenha ficado claro, que tenha sido uma conversa, assim, uma troca de ideias assim, bem proveitosa e bem didática para todos. E estou aberto aí a novos convites. Sempre que precisarem, eu estou à disposição de todos. Pô, a gente agradece, João. Para fechar, então, com as despedidas, com as considerações finais, o estreante, também estreante da noite, Eduardo, por favor. Pô, só agradecer aí que foi realmente, foi muito bom. Eu não tinha tanta noção, né, sobre isso, porque é um tema pouco falado ainda, e só agradecer aí pela oportunidade também de estar representando aqui. E não é um ponto final, porque Não. a gente não sabe quando a guerra vai terminar, então é muito capaz que tanto o regulamento como os decretos, as normativas, elas vão mudando, vão se adaptando ao que estiver ocorrendo na época. Então, não vai ser um ponto final, pode ter certeza. Então já fica aí a promessa de uma parte 2 com o João, está convidadíssimo a participar com a gente. Vamos deixar uma cena pós-crédito, igual os filmes da Marvel, será? Mas, enfim, vamos terminar então. Uma aula sensacional. Muito obrigado novamente, João, Thalita, Eduardo. Peço desculpa novamente pela minha câmera, mas, enfim. E você que assistiu até aqui, por favor, siga as redes sociais do Lei em Campo, acompanhe as colunas, o Lei em Campos e todas as outras colunas que estão no site, que vale a pena. O Instagram, siga o João no Instagram e os nossos JP Jets. de Carlo. Ó, @JP de Carlo. Os Twitter Jets igualmente. E os Jets e BMAC Rio, São Judas Tadeu e PUC Minas nas redes sociais. E é isso, até a próxima. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, tchau.